Dando prosseguimento nas nossas aulas de fisicoquímica, nos nossos estudos de soluções, agora a gente vai ver os conceitos de mistura de soluções. A gente pode ter dois tipos de mistura de soluções. Soluções com o mesmo soluto. Então, por exemplo, você tem uma solução lá de cloreto de sódio e outra solução também de cloreto de sódio. Você junta as duas numa só. Então, você fez uma mistura de soluções de mesmo soluto. O soluto de uma é igual ao soluto de outra, se referem às mesmas espécies químicas. Agora, se você tem uma solução de cloreto de sódio e resolve misturá-la com uma solução de hidróxido de sódio, então você tem solutos diferentes. E aí você vai realizar uma mistura de soluções com solutos diferentes. E aí, no estudo das misturas das soluções, a gente tem que partir do pressuposto de que esses solutos não vão reagir, tá bom? Se os solutos reagem, aí a gente vai ter uma outra aula para se dedicar ao estudo de mistura de soluções em que os solutos reagem entre si, tá bom? Então a gente vai considerar aqui que eles não vão reagir, eles apenas vão se transformar em uma única solução. No exemplo que eu coloquei aqui no quadro, eu estou mostrando para vocês uma mistura de soluções com solutos diferentes. A minha solução 1 tem o soluto azul, em 1 mol de soluto azul dissolvido, em 0,1 litro de água. A minha solução 2 é o meu soluto vermelho, e aí quando eu junto os dois, eu vou ter aqui a minha solução final, que coloquei aqui roxo porque é a mistura de azul com vermelho. Nessa solução, os solutos não vão reagir, correto? Então, essa quantidade de soluto que eu tenho na solução 1, junto com essa quantidade de soluto que eu tenho na minha solução 2, vai aparecer aqui na minha solução final. Então, o número de mols da solução final vai ser igual o número de mols da solução 1 mais o número de mols da solução 2. E aí a gente tem que lembrar também que a expressão da concentração é igual a número de mols dividido pelo volume, correto? Se eu deixo essa expressão da concentração em função do número de mols, então eu vou ter, multiplicando o cruzado, que o número de mols é a concentração vezes o volume. Isso quer dizer, então, que na minha concentração 1, quando eu me refiro a esse número de mols aqui, eu tenho a concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, e esse número de mols aqui da concentração 2 é a concentração 2 vezes o volume da solução 2, e juntos, o número de mols de 1 mais o número de mols de 2 vai originar o meu número de mols final. E aí o meu número de mols final, vai ser a concentração final vezes o volume final. Então, nessa situação aqui, onde nós misturamos duas soluções, a concentração de 1 vezes o volume de 1, mais a concentração de 2 vezes o volume de 2, é igual a concentração vezes o volume final. Se você tivesse 3 soluções, então ficaria C1V1 mais C2V2 mais C3V3 é igual a CFVF. 4, 5 e assim por diante, ok? A concentração aqui, ainda não apareceu, mas tem como eu descobrir. Afinal de contas, concentração é o número de mols dividido pelo volume. A concentração, então, não sei, o número de mols é 1 mol, o volume é 0,1, 1 dividido por 0,1, 10 mol por litro. Então, a concentração da solução 1, 10 mol por litro. O volume da solução 1, 0,1, mais a concentração da solução 2. Vamos descobrir aqui agora. Concentração é igual número de mols, 1 dividido pelo volume, 0,2. 1 dividido por 0,2, 5. Então, a minha concentração vai ser 5 mol por litro. Já vou colocar aqui, concentração 2, 5 mol por litro.
O volume da concentração 2, 0,2, é igual? Concentração final, eu não sei. É o que eu estou querendo saber, inclusive. O volume final, gente, presta atenção. O volume final vai ser o volume de 1 mais o volume de 2. Porque você não juntou as duas? Então, 0,1 mais 0,2 dá 0,3. Esse vai ser o seu volume final. Agora, fazendo as continhas aqui, ó, 10 vezes 0,1, 1, mais 5 vezes 0,2, 1 também. É igual CF vezes 0,3 é CF vezes 0,3. 1 mais 1 dá 2. 2 é igual a CF vezes 0,3, então fica assim, ó, CF é igual a 2 dividido por 0,3. E aí, resultado dessa continha aqui dá 6,7 mol por litro, ok? Então, toda a situação onde há mistura de soluções, você vai colocar lá a concentração vezes o volume de uma, mais a concentração vezes o volume de outra, e isso vai ser igual à concentração final e o volume final da solução. Vamos fazer mais um exemplo agora. Então, nesse exemplo, a gente tem o acréscimo de 10 ml de uma solução com concentração de 3 mol por litro de ácido sulfúrico a uma solução aquosa do mesmo ácido com volume de 20 ml e concentração de 2 mol por litro. Qual será a concentração final da nova solução? Para a gente resolver esse exercício, talvez fique mais fácil você desenhar para poder retirar melhor os dados dali. Então, eu vou fazer a seguinte analogia. Eu tenho essa minha solução aqui, e essa minha solução vai ser que o exercício falou primeiro, ó. Aqui tem 10 ml de volume, então já vou anotar aqui, ó, 10 ml de volume e concentração de 3 mol por litro, certo? Essa solução foi adicionada a uma outra, que é a que o exercício cita, né, depois, que apresenta o volume de 20 ml, então já vou anotar aqui, e concentração de 2 mol por litro, correto. Aí, depois que eu junto essas duas soluções, eu obtenho uma solução final. Essa minha solução final vai ter uma nova concentração e também um novo volume. Inclusive, eu quero descobrir qual que é essa nova concentração e o volume fica fácil, porque o volume eu consigo já inferir aqui. Veja, se eu tenho 10 ml dessa e 20 ml dessa daqui, e eu juntei as duas, vou chamar essa de 1 e essa de 2, então meu volume final vai ser de 30 ml, correto? E para saber a concentração final fica muito fácil. Afinal de contas, concentração de 1 vezes o volume de 1 mais concentração de 2 vezes o volume de 2 é igual a concentração final vezes o volume final. Essa é a fórmula que eu já ensinei você a deduzir nesse vídeo, né? No quadro anterior. Então, a concentração inicial da solução 1 é 3, o volume é 10. O professor precisa passar de ml para litro aqui? Bom, depende da sua preferência, mas necessário não é. Por que que não é? Porque se o volume da solução 1 for dado em ml, da solução 2 for dado em ml e do volume final também for em ml, você não precisa converter, porque todas as unidades estarão em ml. Agora, se um tiver em ml e a outra em litros, aí sim, você precisa deixar tudo na mesma unidade, tá bom? Mas aqui, ó, como tá tudo em ml, fica de acordo com o seu critério. Você pode ou não converter. Eu não vou converter porque assim fica mais fácil de fazer a continha, tá? Então, ó, concentração inicial 3, volume 10, mais concentração de 2, concentração de 1, concentração de 2. 2 vezes 20, que é o volume de 2. Concentração final, não sei. O volume final é a soma do volume de 1 mais o volume de 2, que deu 30, né?
Então, 3 vezes 10, 30, mais 2 vezes 20, 40. É igual a CF vezes 30. 30 mais 40 dá 70. 70 é igual a CF vezes 30. CF, então, vai ser 70 dividido por 30. Posso cortar aqui e vou achar que vai dar 2,33 mol por litro. Então, a concentração final da minha solução vai ser 2,33 mol por litro.